Se eu te contar que você provavelmente é parente desse cara aí que você acabou de dar uma fechada no trânsito, e que você provavelmente é parente da pessoa que você contratou para varrer sua casa, que você é parente do teu chefe, que você é parente da pessoa que está atravessando a rua, do motoqueiro que passou batido perto de você, do cara que caiu no chão de bicicleta, das pessoas que passam por você na portaria do teu prédio, e que provavelmente você é parente de todas essas pessoas. Você mudaria alguma coisa na sua conduta, na sua forma de ver o mundo? Ele falou: Leandro, como assim? Bem, depende do que você entende como parentesco, né? A gente geralmente só considera família ou alguém próximo, até mesmo primo, né? E olha lá, tio, avó, né? Tem gente que nem conhece o nome dos seus bisavós, não conhece nem o nome dos avós, quanto mais dos bisavós. Mas eu quero que você faça uma reflexão do seguinte: nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e assim por diante. Então, em poucas gerações, a gente alcança uma população de 1 bilhão de pessoas. Em torno de poucas gerações, não, mas em umas 20 gerações você já alcançou toda a população de uma época. Então, a chance que você tem, na verdade, de ser parente das pessoas aqui no Brasil é muito maior do que na China, da gente ser todo mundo uma grande família e tal. Até mesmo quem recebeu recebeu uma genética de imigração recente, de 1800 e pouco e tal. Você também, porque ele é um dos seus bisavós ou um dos seus trisavós, e é só um que vem de uma ramificação um pouquinho mais distante, mas que também não é tão distante. Então, pensa assim, sua cidade, quase todo mundo ali provavelmente é parente. Todo mundo que fala sua língua provavelmente é parente, assim, pelo menos língua materna. Todo mundo que veio da Península Ibérica, todo mundo que veio do Mar Mediterrâneo por causa do Império Romano, do norte da África, todo mundo que veio. Quanto mais próximo culturalmente, mais chances de terem elementos comuns na família mais recente, né? Porque quando você vai muito pro passado, o mundo inteiro é parente. O mundo inteiro. Então, quando você vai trazendo mais para próximo, mais do ano 1000 e tal, por exemplo, ano 1000 todo mundo é parente das pessoas que viveram no ano 1000 na Península Ibérica. Então, se você é brasileiro, por exemplo, e você tem um sobrenome português, você tem alguma similaridade, etc., você é parente do rei português, por exemplo. As chances são de 99,99999%. É muito, muito alto, assim. Às vezes não dá pra comprovar fazendo uma árvore genealógica, mas pode acreditar. É sim. Por exemplo, porque a gente sabe, mas a família portuguesa, ela também descende de reis ingleses. Então, por exemplo, Carlos Magno, ele é quase que o pai da Europa, porque ele é chamado de pai da Europa porque toda a realeza praticamente da Europa descende dele de alguma forma. Então, essa questão de descendência é muito interessante. Aí fala, mas tá muito lá atrás, não me importa e tal. Mas será que se esse cara não tivesse existido, você existiria do jeito que você é? Será que uma pessoa de 1000 anos atrás, a gente não entende qual a influência exatamente,
na nossa formação, em quem nós somos. Historicamente, sim, e geneticamente na composição do povo, né? Que deixou herdeiros, etc, etc. Isso é só uma reflexão, tá, gente? Para fazer a gente entender que, na verdade, a América Latina, né, são grandes famílias, né? Grandes famílias. E a Ásia já é um pouquinho mais distante ali, né? Já são famílias mais afastadas, mas também são famílias. Mas assim, quanto mais próximo culturalmente de você, quanto mais similar e etc, mais chances de ter uma descendência mais próxima. Porque descendência compartilhada, todos nós temos. Agora, quanto mais próximo culturalmente, mais parecidos somos, né? Isso é muito interessante de pensar. Isso é muito legal. Eu tô falando isso que eu já fiz minha árvore genealógica. Eu fui descobrindo muitas surpresas assim no meio do caminho. E eu vejo que, tipo, tem pessoas de 1600 e pouco, ou de 1500, que tinham 10, 15 filhos. São pais de cidades inteiras aqui. São pais que os seus filhos formaram regiões, praticamente. E muitos foram para São Paulo, foram para o exterior, foram para vários lugares e deixaram mais 10, 15 filhos lá. E esses filhos deixaram mais 10, 15 filhos. E aí quando você vai fazendo as contas, você vai vendo, cara, é a população local lá, hoje. Só que assim, existem elementos de outros grupos também que acabam entrando, que também eram parentes distantes, muito distantes lá atrás, etc. E aí começa. Então, é bem interessante pensar sobre isso e talvez você nunca tenha pensado, mas faça essa continha depois aí em casa, assim, de quantos bisavós, trisavós, e pense quantos nomes você conheceu, quantos desses você conheceu, quantos dos seus bisavós, são 8, né? Quantos dos seus bisavós você conheceu, você viu vivo, né? Ou você conhece o nome, pelo menos. E isso também é uma coisa pra gente pensar sobre a passagem do tempo, a importância do tempo e como a gente transita no tempo, nos séculos, como humanidade, né? E você pensa, cara, eu não conheço meu trisavô, mas ele é uma pessoa que, se não fosse ele, não estaria aqui. Ou você acha que seu trisavô tivesse morrido antes de ter o seu bisavô ou sua bisavó, não teria existido, sua avó não teria existido e assim por diante, entendeu? Então você não estaria aqui. Então essas pessoas são importantes também. Tem um site aí que eu uso também, que eu acho muito bom, que é o My Family Search. Dá uma pesquisada lá depois. Cara, é sensacional. E às vezes você pode achar um elo, assim. Principalmente se você chegar nos seus bisavós, a chance de você achar alguém que emende numa outra árvore genealógica maior é muito grande, né? Que você vai chegando lá em 1800, 1890, 1870, você já consegue achar muito provavelmente uma família mais antiga que emende lá na sua árvore. Mas é isso. Depois vocês buscam lá. É um papo meio aleatório, né? Esse canal aqui é só papo aleatório, pessoal. É só o que eu quero falar, entendeu? Quiser compartilhar, curte. Compartilha se achou interessante aí. É isso aí, é só pra trocar uma ideia mesmo com vocês, beleza? Nessa luta do dia a dia. Um abraço, até mais.